Seja bem-vindo a mais uma mensagem da semana. Eu quero te cumprimentar, meu amigo, minha amiga, que essa semana seja uma semana maravilhosa para a sua vida, uma semana abençoada. Nós da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vida Abundante, aqui em Colatina do Espírito Santo, nós estamos com esse trabalho para que a palavra de Deus seja propagada, que a palavra de Deus seja ministrada em seu coração, no seu lar, no seu carro, aonde você estiver. E nesta semana o Senhor nos trouxe uma palavra que se localiza em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E o Senhor colocou o tema no meu coração de trazer para você que se chama A Última Chamada, o convite de Deus antes que seja tarde. Nós sabemos que estamos vivendo dias muito corriqueiros, dias do qual às vezes a gente nem vê a hora, o minuto se passar. E também nós vivemos num mundo que há muitas distrações e um mundo também de incertezas. A tecnologia aproxima as pessoas digitalmente, mas tem um porém dentro disso. Os corações continuam vazios. Notícias de violência, injustiça, desamor, cada vez mais se multiplicam. A Bíblia já fala que haveria um tempo assim. A Bíblia, ela nos mostra há tempos que esses tempos que nós estamos vivendo, ele haveria de vir. Mas também fala que Deus está chamando o ser humano para voltar para Ele. Enquanto nós vemos um mundo de opressão, um mundo que parece que está nos esmagando, exige cada vez mais de nós, nos traz ansiedade. Só que é o mundo que está falando assim. Só que Deus, Ele está te chamando para ser um ser humano, um homem ou uma mulher, um jovem, um adolescente diferente. Uma pessoa que esteja voltado para Ele. E é nesse momento, dentro desse tema, a última chamada, eu gostaria de decorrer esse versículo de Apocalipse 3 e 20 em 10 pontos. Prometo não ser extenso, prometo não ser delongo. Mas o primeiro ponto é: vivemos dias de confusão espiritual. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz assim: Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Isso significa que nós estamos vivendo tempos que pessoas não suportam a palavra de Deus. Não suportam ouvir a verdade. Não suportam viver a verdade. E Paulo continua dizendo para Timóteo: Mas tendo comichões nos ouvidos, ou seja, tampões, e seus ouvidos estão tampados, amontoarão para si doutores, conforme a sua própria concupiscência, ou conforme a sua própria vontade, ou conforme o seu próprio pecado. Hoje vemos muitas vozes, muitas opiniões, muitos eu acho. Isso para mim é verdade, não importa o que os outros digam, mas a verdade ninguém quer. A palavra de Deus, ninguém quer mais dar ouvido. A palavra de Deus é clara, mas muitos não querem ouvir. Meu querido, minha querida, que está ouvindo, não esteja desse jeito. Não esteja vivendo uma confusão espiritual. Deus, Ele tem a verdade para a sua vida. Ele tem vida para você. Às vezes você vai pensar, mas eu não consigo abandonar certas coisas.
mas eu quero servir a Deus. Eu tenho um escape para você. Eu tenho uma solução para você. Porque a palavra de Deus fala que precisamos nos entregar para Ele. Nós precisamos voltar para Ele. Porque sozinhos nós não conseguiríamos. Mas com Ele tudo é possível. Com Ele nós conseguimos sim mudar a trajetória, abandonar velhos hábitos. Segundo ponto, o amor está esfriando. E isso é verdade. Porque Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Hoje nós vemos pessoas necessitadas, pessoas que estão precisando de um estender da mão. E muitas das vezes, pessoas estão com celulares filmando a desgraça dos outros, filmando a tragédia dos outros, filmando um acidente, em vez de se prontificar e abraçar o próximo, porque a Bíblia diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar o teu próximo como a ti mesmo. Vivemos tempos de indiferença e egoísmo. Tempos do qual vivemos, sim, de pessoas pensando em si mesmas, pessoas pensando no seu própria vontade e até o ponto de se pisar um no outro. Famílias cada vez mais distanciadas, amizades quebradas e o amor verdadeiro se torna raro. Isso é importante. Quantos de nós não damos mais valor à família? Quantos de nós precisamos fazer o que for para conquistar algo, até possível de acabar uma amizade? E o amor? Amor, nós vivemos num mundo que o amor não importa mais. O que é importante é o meu bem-prazer, é aquilo que eu penso, aquilo que me satisfaz, aquilo que, se o outro disser alguma coisa, para mim tanto faz como tanto fez. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara. Quando estamos na presença de Deus, o amor volta, as amizades voltam, amizades verdadeiras. E o Pai, o nosso Pai, Ele sempre está presente em nossas vidas. Terceiro ponto, a ilusão do ter acima do ser. Mateus capítulo 16, versículo 26, Jesus diz assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, conquistar tudo, se perder a sua alma. O que dará o homem recompensa da sua alma? Hoje, muitos trocam a paz da alma por bens que não vão trazer salvação, que não vão trazer paz, que não vai trazer alívio, que não vai tirar esse fardo pesado que você carrega todos os dias. O consumismo promete felicidade, mas uma felicidade falsa, uma felicidade momentânea. Mas é uma felicidade que pode trazer até uma alegria naquele momento. Mas o vazio que está dentro de você, os bens, o dinheiro, não vai trazer. Jamais. Quarto ponto. A Bíblia já anunciava esses tempos. Segundo Timóteo, um conselho de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tudo que vemos hoje já estava previsto na palavra de Deus. Meu amigo, minha amiga, se você quer provar isso, às vezes você pode dizer, mas como prever? Como saber? É somente ler a palavra. Hoje, o que nós estamos vivendo, da forma que estamos vivendo,
A Bíblia já estava relatando sobre isso. Não é coincidência. Para nós, aqueles que estão em Cristo, nada é coincidência, e sim um alerta. Jesus está voltando. Quinto ponto. Deus continua chamando. Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Até aqui nesse quinto ponto, nós vimos que o mundo que vivemos, ele está de mal a pior. Ele não vai te trazer felicidade. Ainda que você pode tentar conquistar tudo. Conquistar bens, estar em uma boa posição no seu trabalho, estar com amigos que só querem ver o seu dinheiro. Isso pode trazer uma felicidade momentânea. Uma balada, bebedeiras. Isso é momentâneo. Mas o vazio que há dentro de você, isso tudo que nós falamos até agora, não vai preencher. Não vai. Por isso que Jesus disse, vinde a mim, todos. Ele não está falando de fulano, bertano, ciclano. Não. Ele não está falando da raça, da nação. Ele está falando de todos. Mesmo que você esteja numa vida em caos, uma vida que parece estar desmoronando, está em ruínas, Deus, Ele jamais desistiu de você. Seu convite é sim, pessoal. Há um convite para você. Porque Ele quer preencher esse vazio dentro de você. Ele quer trazer a verdadeira felicidade para a sua vida e para a sua família. Ele quer te dar alegria. Ele quer te dar a paz. Pois só Ele pode proporcionar isso. Sexto ponto. O caminho é Jesus. Não é placa de igreja. Não é religião. João, capítulo 14, versículo 6 diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Só Jesus pode mostrar o caminho. Só Jesus pode mostrar a verdade. E só Jesus pode te dar vida. Porque Ele é o caminho. Porque Ele é a verdade. E porque Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai. Ninguém. Senão por mim. Senão por Jesus Cristo. A religião pode mudar hábitos. Pode mudar o seu caráter. Pode mudar, às vezes, o seu modo de pensar. Mas só Jesus vai entrar dentro do seu coração. Vai transformar o seu interior. Vai transformar a sua forma de pensar. Vai transformar de dentro para fora. Não se trata de placa de igreja, mas Jesus está te convidando para um relacionamento íntimo com Ele. Um relacionamento do qual Ele jamais vai te abandonar. Um relacionamento do qual Ele jamais vai deixar de estar com as mãos estendidas para te ajudar. Um relacionamento do qual Ele sempre estará de braços abertos para te abraçar. Sétimo ponto. O tempo é curto. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 diz assim: Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não sabemos nem o dia, nem a hora em que Jesus vai voltar. Mas uma coisa é certa, a decisão, ela muda o curso da sua vida, não só neste mundo, porque nós estamos inseridos neste mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós podemos estar vivendo nesse mundo de corrupção,
um mundo que o errado é certo, podemos estar inseridos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Porque, como se diz aqui, guarda o que tens, guarda a palavra de Deus, para que você não venha desviar, para que você não venha pecar, para que você não mude o curso do caminho que Jesus preparou para você. Para que ninguém tome a tua coroa, a coroa da salvação, a coroa da vida eterna. 8º ponto. O céu é real e o inferno também é real. Mateus capítulo 25, versículo 46, Jesus disse: "E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna." A Bíblia fala que somos justificados em Cristo Jesus. Você sabe o que é ser justificado? É Jesus que subiu daquela cruz, morreu, derramou seu sangue puro, para que hoje possamos dizer: eu sou livre. Aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pode dizer: eu sou justificado em Cristo Jesus. Eu sou justo em Cristo Jesus. O destino eterno depende da decisão que você toma hoje. Qual decisão você tem tomado? Quais as decisões você tem traçado para a sua vida? Será que são decisões para o tormento eterno, que é o inferno? Ou será que são decisões para a vida eterna, o céu, estar com Cristo eternamente? Qual é a sua decisão? A eternidade não é escolha futura. Por incrível que pareça, a eternidade ela começa hoje. Porque aqueles que são salvos em Cristo Jesus têm o relacionamento com Cristo, vivem em Cristo Jesus, eles podem dizer: hoje eu vivo a vida eterna. Eu posso estar em carne hoje, passar pela morte, mas a morte para quem está em Cristo é simplesmente um processo, porque a vida não acaba ali. A vida, ela tem 2 pontos após a morte. Ou a pessoa vai direto para o inferno, ou vai para o céu, para o paraíso, para a vida eterna. Penúltimo ponto. Hoje é o dia da salvação. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Eis que agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Meu querido, minha querida, não espere sentir vontade. Porque se você esperar pela emoção, a emoção vai te enganar. A emoção vai fazer você tomar a decisão que lá na frente você não vai estar incluso ou o seu nome não vai estar escrito no livro da vida. Deus está te chamando hoje. A decisão é hoje. A sua vida depende disso. A sua vida precisa disso. O vazio precisa ser preenchido. Cada segundo é oportunidade de dizer sim, mas sim para Jesus Cristo. Sim para a vida eterna. Sim para o paraíso. Último ponto. Você precisa responder. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo na porta do seu coração aí e agora. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, você está ouvindo a voz dele. Porque Jesus não vai arrombar a porta do seu coração. Ele não vai te forçar para caminhar junto com ele. Ele não vai te forçar para que a sua vida seja transformada. Entrarei em sua casa a partir do momento que você ouve o batido da porta dentro do seu coração e você abre a porta para ele. Ele vai entrar com educação, com respeito. E ele vai cear
contigo e você com Ele. Sabe o que significa esse cear? Você vai ter relacionamento com Ele. Você vai ouvir a voz dEle. Você vai ser transformado de dentro para fora. Ele vai mudar a sua vida. Ele bate, mas não arromba a porta do seu coração. Jamais. Ele quer que você ouça, nesse momento, a voz dele. A decisão é cabível a ti, não a mim. Eu posso até ficar aqui falando mais 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, mas estarei falando balelas, palavras jogadas fora. A decisão é exclusivamente sua. Abrir a porta e deixar ele entrar. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer preencher esse vazio. Ele quer cuidar dos seus negócios. Ele quer cuidar da sua família. Concluindo, para não ser delongo, o mundo grita distrações. Quantos estão nas redes sociais procurando curtidas, seguidores, vivendo uma vida de mentira, uma vida de fachada? Mas Deus não quer essa vida para você. Ele quer uma vida para você de mudança, de alegria, de paz, de muito amor para você. Talvez esta seja a última vez que você ouça esse convite. Mas que convite é esse? É o convite que eu te faço agora, de querer mudança, de querer transformação, de querer preenchimento desse vazio que está dentro de você. E só tem uma forma disso acontecer: aceitar Jesus, deixar Ele transformar a sua vida. Ele não chama para religião, Ele não te chama para Buda, para Assembleia Batista, Adventista. Não, não é religião, não é placa de igreja. Ele está te chamando para a vida eterna com Cristo. Hoje, agora, é a sua chance, é a sua oportunidade. Não deixa o seu coração te enganar. Falar, isso é besteira, não acontece nada. Acontece sim. Vidas são transformadas, vidas são moldadas, vidas são sim preenchidas pelo Espírito Santo, porque ele entra dentro de você, muda as coisas de lugar dentro de você, muda o seu caráter, muda a sua personalidade do qual pertence ao reino de Deus, porque é a justiça. Deixa ele entrar no seu coração. Abra a porta, porque Jesus está neste momento batendo nela. Eu gostaria de orar por você. Amado Deus, eterno Pai, que o Senhor venha abençoar aqueles que estão ouvindo e vendo essa mensagem. E se essa pessoa aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que o Senhor venha abençoá-lo, venha preencher esse vazio. Escreve o nome dele ou dela no livro da vida. E que essa mensagem, meu Pai, venha transformar vidas. E que o Senhor possa transformar a sua vida, a sua família, os seus negócios, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Não deixe de curtir essa mensagem. Propague o Evangelho para todos que possam e venham ver a verdade, ouçam a verdade, que é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.